Nacional. 1 da tarde, mais 42 minutos. Seguindo aqui o Tarde Nacional. O Revista não sai da minha cabeça. Seguindo aqui o Tarde Nacional, vamos falar agora de uma emoção que quase todos nós sentimos. Todo ser humano sente ciúmes. Quem diz que nunca sentiu vai estar mentindo. Faz parte da natureza humana sentir esse ciúme. Mas tem um limite ali, uma divisória entre o ciúme doentio e o ciúme que todos nós sentimos e que é dito normal. Nós vamos saber agora com a psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental, Ellen Moraes Senra, qual é essa diferença. Boa tarde, Ellen, bem-vinda. Boa tarde, Regiane, obrigada. Pois é, a gente vai falar aí de uma coisa que todos nós carregamos intrinsecamente dentro de nós, faz parte dos seres humanos. A gente observa isso até nas crianças, que são puras, que ainda não estão contaminadas aí por tantas coisas, tantas ideias, né, que vão sendo inculcadas na nossa mente ao longo da nossa vida. Mas tem uma diferença, tem uma distinção entre o ciúme e o ciúme doentio, né, não, Ellen? Sim, com certeza. Como você bem disse, Regiane, o ciúme ele faz parte da nossa natureza. É uma emoção extremamente natural, porém, algumas pessoas ultrapassam esse limite. E esse limite, a linha que separa, né, o ciúme natural do ciúme doentio, ela é tênue, porque às vezes a pessoa nem mesmo se dá conta disso. Sim. Então, a grande diferença é quando esse ciúme começa a atrapalhar o funcionamento desse casal, né? Ou dessa relação, que não necessariamente vai ser um casal. Sim. Agora, é uma emoção que, ao se tornar exacerbada, pode representar perigo. A arte e a literatura nos ajudam a refletir sobre isso, a gente lembrando aqui de Otelo, de Shakespeare, que mata, né, por ciúmes, não é isso? Aquele personagem famoso. Quer dizer, é uma emoção que é natural no ser humano, doutora Ellen, mas que a gente precisa se cercar de alguns cuidados quando percebe que o outro, ou que nós mesmos estamos atravessando o corguinho, como a gente diz na gíria. Que cuidados são esses? Sim, é necessário. O cuidado que se precisa tomar vai depender muito do tipo de manifestação desse ciúme, ok? Sim. Porque existem pessoas que manifestam ciúme fazendo mal a si mesmo. Sim. E existem pessoas que manifestam ciúme exagerado, ciúme doentio, né, que é o que estamos falando aqui, fazendo mal ao outro. Uhum. Então, o cuidado vai depender muito, porque isso pode acontecer através de uma manipulação, inclusive. Sim. Então, o ciumento, ele pode manipular a emoção do parceiro, da parceira, do amigo, né? Porque o ciúme não existe só em relação afetiva, né? Em relacionamento amoroso. O ciúme existe também entre amigos, o ciúme existe na família. Na família, exatamente. Então, assim, o ciúme doentio também. As pessoas se enganam quando elas acreditam que somente numa relação amorosa o ciúme pode se tornar doentio e pode se tornar perigoso. Na realidade, o ciúme se transforma em doentio quando ele sai da linha da regulação emocional, ou seja, quando o indivíduo não consegue mais controlar esse ciúme. Sim. Então ele age por impulso, e aí essas ações realmente vão variar de acordo com, né, a índole e o caráter do ciumento. Como eu disse, né, repetindo como eu acabei de falar, pode tanto fazer mal ao outro quanto infligir mal a si mesmo.
Ô Ellen, nós estamos em rede com São Paulo, Rio de Janeiro, Rádio Nacional, a nossa rede de rádios. E em São Paulo, o colega Anchieta Filho também quer participar da conversa conosco. Anchieta. Boa tarde, doutora Ellen. Boa tarde. Doutora Ellen, o ciúme pode até não ser doentio, mas machuca muito. Você imagina, o cidadão tem casado, aí lembra que a esposa dele teve um namorado que ela era apaixonada e não sai da sua cabeça, fica remoendo o tempo todo aquilo, dia após dia, ano após ano. Eu pergunto à senhora, como tratar desse ciúme que não é doentio, mas é perigoso? Sim, é importante tratar, tenho falado muito sobre esse assunto ultimamente. Existe a psicoterapia, existem grupos de apoio para tratar esse ciúme, especialmente desse ciúme que teoricamente seria desnecessário, porque é de uma relação que já aconteceu, é uma relação que ficou no passado, a não ser que ainda exista um vínculo com essa pessoa do passado, ou então que a pessoa manifeste ainda interesse. Se não for esse o caso, realmente é necessário, é o momento de estar buscando um tratamento de psicoterapia ou na própria análise, né, que existe uma pequena diferença entre as abordagens, ou o próprio grupo de apoio, para entender qual a razão que te leva ainda a persistir em um ciúme que, teoricamente, não é funcional. Ou seja, não tem evidências de que representa, de fato, um perigo para você. Ellen, existe alguma característica do ciúme doentio que se manifesta quando o ciúme doentio está presente naquela pessoa? Tem como identificar uma característica específica? Sim, porque, assim, ciúme, né, o ciúme normal, vamos por assim dizer, nós vamos identificar, a pessoa vai chegar, vai fazer um comentário, uma brincadeirinha, não é assim? Sim. Nós mulheres, então, principalmente, olha, aquela amiga, ou no caso do homem, fala, olha, aquele seu amigo. Quando o ciúme ele se torna doentio, a coisa parece que toma uma proporção totalmente distorcida. É como se a gente estivesse tratando de uma fobia específica. Então, por exemplo, quem tem medo de cachorro vai ver aquele cachorro que tem medo normal. Vai ver um cachorro ali pequeno, vai ter um certo cuidado, não vai querer se aproximar. Uma pessoa que tem um medo exagerado vai enxergar aquele cachorro imenso e aí vai ver uma ameaça onde não tem. No ciúme doentio é a mesma coisa. Parece que vê maldade em tudo, é isso? Exatamente. A pessoa vê maldade em tudo, em qualquer gesto, por mínimo que seja, e por mais irracional que possa parecer. Então, o sinal principal está aí. Quando você começa a ver reações muito exageradas diante de situações que não seriam necessárias, entendeu? Então, às vezes, o ciúme pode ser de uma criança, pode ser de um amigo, de um familiar, e o manifesto desse ciúme é que será muito exagerado. O colega Marcos Gomes, do Rio de Janeiro, Ellen, também quer perguntar. Marcos. Oi, doutora Ellen, boa tarde. Boa tarde, Marcos. Tudo bem? Tem aqui uma informação que eu achei, estou fazendo uma pesquisa aqui no nosso maior banco de pesquisa hoje que temos no mundo, que é o Google, né? Então ele faz uma comparação entre ciúme e inveja. Eu achei interessante, e o texto diz o seguinte: o ciúme está intimamente relacionado à inveja. A diferença é que a inveja não envolve o sentimento de perda presente no ciúme, mas ambas são um misto de desconforto e raiva e atormentam aquele que cobiça algo que outra pessoa tem. E o que mais me chamou a atenção é o que vem agora. Quanto mais baixa for a autoestima, mais propensa está a pessoa de sofrer com um dos dois sentimentos. É isso mesmo? Exatamente. A autoestima está ligada, né? Isso tudo, né? A autoestima está diretamente ligada, sendo que eu não usaria a questão, o sentimento inveja em comparativo com o ciúme. Eu usaria a questão insegurança, porque a pessoa insegura, ela geralmente é muito ciumenta, e a insegurança, ela está diretamente relacionada à autoestima.
Não que a inveja também não esteja, né? Porque a questão da inveja, como você disse aí, lê um pouco pedacinho do texto, fala justamente sobre isso, é cobiçar aquilo que o outro tem. No ciúme, na realidade, eu não estou cobiçando aquilo que o outro tem. Pelo contrário, eu tenho medo de perder o que eu tenho para o outro. Então, é um pouquinho diferente a questão da inveja para o ciúme. Porém, quanto mais inseguro eu sou, ou quanto mais baixa for a minha autoestima, aí sim, maior a probabilidade de eu ser uma pessoa extremamente ciumenta. Nós estamos conversando com a psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental, Ellen Moraes Senra. Ellen, e a cura disso? É possível uma pessoa que tem ciúme doentio ser curada desse mal? Quais são os passos para a pessoa se ver livre desse mal? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu acho importante a gente não falar em cura. Porque quando se fala em cura, a gente pensa que a pessoa nunca mais vai experimentar aquela emoção distorcida, né? No caso, esse ciúme exagerado. É um controle, né? Em vez de cura, vamos usar o controle, né? Vamos usar, então, a palavra tratamento. Sim. Existe tratamento para controlar esse ciúme doentio. Esse tratamento, ele é clínico. E vai consistir justamente em restabelecer, reestruturar a cognição desse indivíduo para que ele busque evidências, né, aprenda a buscar evidências de quando é ou não assertivo ter ciúmes. Então, por exemplo, se eu estou numa festa de família, simplesmente porque alguém veio me cumprimentar, o meu parceiro precisa ter ciúmes de mim? Não. Nesse caso, não precisaria, certo? Agora, se tem uma outra pessoa claramente investindo, dando em cima de mim, descaradamente, por assim dizer, de uma maneira bem aberta, aí seria até funcional que meu parceiro tivesse ciúmes. Agora, mesmo assim, a maneira dele manifestar isso também vai variar. Então, é necessário não só que ele controle a emoção, mas que também ele aprenda a se comportar diante da emoção. Porque às vezes o ciúme realmente vai ser válido. Porém, a reação que esse indivíduo vai ter a esse ciúme é que é o diferencial entre o normal e o patológico. E aí a pessoa que tem esse ciúme exagerado, ela tem que reconhecer que tem e querer se tratar daquilo, não é não, doutora? Exatamente, que é a parte mais difícil, porque o ciumento patológico, ele acredita, é como se a cognição dele estivesse distorcida, então ele realmente acredita que ele está certo em ter ciúmes, em ter determinadas atitudes por conta do ciúme. Então, você convencê-lo de que isso não é natural é o primeiro passo, porém, o mais difícil. Porque uma vez que esse indivíduo reconheça, fica muito mais fácil que ele aceite buscar um tratamento, que ele aceite buscar uma ajuda profissional. Tá bom, nós conversamos com a psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental, Ellen Moraes Senra, que nos deu uma aula aqui também sobre a diferença entre o ciúme normal, natural, e o ciúme doentio. Ellen, eu queria agradecer e te desejar uma feliz tarde, hein? Muito obrigada, eu que agradeço. Ótima tarde para você também, Regiane, para todos os ouvintes. E um bom fim de semana. Sem ciúme. Sem ciúme. Não, sem ciúme doentio, né? Isso aí. Ciúmezinho tempera, né? Dá um temperinho ali para uma relação amorosa, para qualquer relacionamento, né? Na dose certa faz até bem. Faz até bem, a pessoa, né, afaga ali o ego, a autoestima da pessoa fica para cima, né? Exatamente. Ellen, muito obrigada, hein? Um abraço. De nada, outro, tchau, tchau. Não ser machista e não bancar o possessivo. Ser mais seguro e não ser tão impulsivo. Mas eu me mordo de ciúme. O Alberto Paris também participando aqui
da nossa entrevista, com o toque musical do final da nossa entrevista. Valeu, Alberto Paris. 1h mais 57 minutos. A gente daqui a pouco tem um intervalo, mas antes ainda dá tempo aqui para falar de